O abandono não pode parar o seu ministério. O abandono não pode fazer alguém ferido tratando pessoas feridas. Porque alguém ferido não pode curar, calar e assédia. Mas alguém sarado pode sarar. Alguém machucado, alguém com marcas de um abandono, vai marcar outras pessoas de forma negativa. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você marque pessoas, marque os seus amigos, marque os irmãos da igreja, marque os seus filhos, no qual você é referência para a vida deles, no nome de Jesus, amém? Êxodo capítulo 3, é o que eu quero meditar com os amados aqui de forma rápida, sucinta, mas quero liberar aquilo que o Senhor deixou no meu coração. Êxodo 3, louvado os céus pela vida do pastor Antônio, pela vida de cada pastor que está aqui, que o céu ilumine a vida de todos os senhores, nessa missão árdua, mas que todos nós receberemos de Deus galardão. Galardão nada mais é do que recompensa. Tudo que você faz pela obra, pelo reino e por amor a uma alma, você vai ter recompensa daquilo que você faz. E quando a gente entende isso, você não faz por obrigação, você faz por amor. Você faz rompendo todas as limitações. Êxodo capítulo 3, verso 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei até lá, e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo é. O texto que lemos é um texto muito conhecido. Falar de Moisés, escravidão, porque o povo amassava barro e realizava, a realização dos tijolos. O povo estava escravo, e quem é escravo não tem visão. Quem está escravizado, por mais que ele bata no peito e diga eu estou vendo, não está vendo coisa nenhuma, porque ele está debaixo de uma escravidão. É a mesma coisa alguém que está preso ao álcool, às drogas, e muitas vezes o orgulho impera. Ele diz: eu estou vendo que uma hora eu vou conseguir parar. Não vai, porque ele está debaixo de uma escravidão. Se Jesus não alcançar, se Jesus não intervir, se Jesus não mover as águas, nada vai acontecer. Percebamos que nesse tempo Faraó manda matar as crianças, mas a mãe, por ser aquela que tem afeto, amor, carinho, a Bíblia vai citar ela, vai dar importância a Joquebede. Aqui eu abro um parênteses para aplicar algo ao seu coração. Quantas vezes o teu adversário tentou ceifar a sua vida antes que você viesse ao mundo, antes que você chegasse na idade que você está? Quantos escapes o céu te deu por causa do projeto, por causa do propósito e por causa do destino? Porque você tem um destino. Você leve e cante o remaia. Você tem um destino. E quando nós entendemos isso, nada nos para, nada nos marca, nada nos paralisa. Por quê? Porque nós estamos em Deus. E isso não quer dizer que porque estamos em Deus nós não vamos sofrer algumas intempéries, nós não vamos sofrer abandono, nós não vamos sofrer perda. Nós somos humanos, vamos perder, vamos sofrer abandonos, mas a mensagem desta manhã para a sua vida é: eu escolhi você.
como um projeto que não vai dar errado. Aleluia. Glória. A Bíblia diz que Joquebede esconde Moisés 3 meses. Porque tem hora que Deus te esconde, você quer estar em evidência. Tem hora que você quer aparecer e o céu te escondeu. Aleluia. E quando o céu esconde alguém, ninguém acha. É por isso que tem momentos e fases da sua vida que você queria estar em evidência e não está, porque o céu te escondeu por causa de um projeto, por causa de um propósito, e quando você está escondido, Deus está trabalhando dentro de você. E quando você sai antes do tempo de Deus, você sai sem estar pronto, sem estar preparado, sem estar pronto para ser um grande pai de família, para ser um grande esposo, Naraya Súria, para ser a Nuviélia, uma grande referência no seu tempo presente. E a Bíblia diz que Joquebede esconde Moisés, só que só dura 3 meses. Então eles constroem um cesto, em algumas traduções fala de uma arca, e coloca Moisés dentro, e ela instrui Miriam, vou largar o menino aqui na margem do rio e você segue, porque o rio tem um destino. Segue. Ela instruiu Miriam. A Bíblia diz que esse cesto, ou esta arca, vai parar aonde está se banhando a filha de Faraó. E o que me chama a atenção é que ela avista o cesto e manda uma das suas servas trazerem o cesto. Quando abre o cesto, a Bíblia é categórica em dizer que Moisés está chorando. Por quê? Porque ele vem diante de uma turbulência das águas, sem o afeto da mãe, sem a proteção do pai. Ele não tem ninguém, ele tem uma irmã que de longe está avistando o cesto, a arca, mas ela está impossibilitada, porque Deus é que vai dar a direção para onde vai Moisés. É Deus dizendo para homens aqui nesta manhã, quem vai direcionar você não é a sua intelectualidade, não é a sua sabedoria, não é o seu conhecimento, não é o seu dinheiro, não é o seu carro, é Deus que vai direcionar você. É Deus que vai te colocar nos lugares que Ele precisa colocar você. E você precisa entender que esse processo que você está passando, vai te elevar no nível que Deus precisa que você esteja. Tem coisa que você está passando e ela é permissiva de Deus. Para quê? Para te habilitar. A gente não pode pregar amor se a gente não ama, ou se a gente não é amado. A gente não pode ministrar algumas coisas se primeiro Deus não fazer isso na nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz que ela olha para a criança, vê ele chorando, conjectura para não ferir o texto, e se apaixona pelo menino ao ponto de amá-lo. E aí Miriam aproxima e diz: eu conheço uma ama hebreia que pode amamentar essa criança. Aleluia. Então manda chamá-la, porque eu vou pagar ela para criar o menino. Perceba que agora Moisés vai ter 2 mães, uma biológica e uma adotiva. É Deus dizendo para nós aqui nesta manhã que a Nuque e a Sé, que aqueles que fazem parte da nossa biologia, que são os nossos geradores, pai, mãe e a nossa parentela, muitas vezes não vão conseguir investir o nível que Deus precisa investir em nós. E aí Deus permite que eles nos gerem, mas Deus vai levantar gente para adotar você. Aonde? No mundo espiritual, que eleve a sai. Deus vai levantar gente para direcionar você. Deus vai levantar gente para investir em você. Deus vai levantar gente que vai ver o que o seu pai nunca viu, o que a sua mãe nunca viu, o que a sua esposa nunca viu. É Deus dizendo: eu levantei gente que já te abraçou, já te adotou e está investindo em você. Aleluia. Glória. Só que nós vivemos dentro de um contexto de ingratidão.
pessoas que recebem investimento do céu e de pessoas, porque nós não podemos aqui, pastor Antônio ministrou isso com muita maestria, um dos pilares da apostasia, que é a hipocrisia. Nós não podemos viver um tempo de hipocrisia no sentido de, não, eu só dependo de Deus. Não. Deus levantou homens para investir em você. Aleluia, Jesus. Eita, Deus levantou homens extraordinários que vão ver o que ninguém vê em você. Meu Deus, aleluia. E vão ter a coragem de investir em você, Meu Deus. de te dar passos para que você possa caminhar e trajetar aquilo que Deus tem na sua vida. Aleluia. E quando Deus levantar, ou se Deus já levantou essas pessoas na sua vida, o recado é claro: seja grato a estas pessoas, seja grato ao investimento que ela fez em você, porque você não tem ideia aonde Deus vai te colocar. E quando Deus te colocar lá, você vai lembrar de quem um dia resolveu acreditar em você quando ninguém acreditava. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque tem gente que é ingrato, tem gente que recebe investimento de Deus por meio da vida de um homem de Deus e diz assim: não, mas agora eu já ando com as minhas pernas. Meu Deus, hein? Eu não preciso, não tenho mais essa dependência. Isso é ruim para o reino, para a obra, para a vida pessoal. Porque existem pessoas que Deus vai passar na sua vida e só vai passar. Mas tem gente que Deus vai permitir passar e vai ficar. E você precisa aprender a criar amizades duradouras. Um tempo muito difícil da minha vida no estado do Paraná, Deus coloca o pastor Antônio na minha vida, e eu com tudo decidi para voltar para Belo Horizonte. Ele disse para mim: fica aqui, Deus tem uma obra na sua vida, não volte. E fez 18 anos, dia 12 de março, que eu estou aqui, porque Deus colocou alguém que viu algo que talvez nem eu tinha visto e nem as pessoas. E você precisa entender isso. Tem hora que Deus coloca as pessoas para ver o que as pessoas não vão conseguir ver. Aleluia. E vão investir em você. A Bíblia diz que a filha de Faraó, se nós olharmos pela lógica, ela está quebrando uma regra do seu próprio pai. O pai está mandando matar e ela está escondendo. Meu Deus, hein? Leva e manda criar. Aleluia. Quando o menino estiver criado, traz a minha presença. Agora pensa na dor de Joquebede. Ela é mãe. E mãe não é igual a gente, que é pai. Mãe é mais ligada de forma afetiva. Não que a gente não seja, mas a mãe age muitas vezes pelas emoções. E nós muitas vezes pela razão. Agora pensa em Joquebede. Ela vai criar o filho que é dela. Ela está recebendo o salário para criar o filho que é dela. Mas ela é espiritual, ao ponto dela entender: quando o menino tiver criado, eu preciso entregá-lo para que o propósito se cumpra. Porque ela não tem dependência emocional. Aleluia. Sabe por que tem muita gente sofrendo ministerialmente? Porque está dependente emocional de pessoas. Nós precisamos depender de Deus. Aleluia. Por quê? Porque o homem hoje pode estar do seu lado e amanhã ele pode se decepcionar. Você pode criar uma expectativa de uma pessoa que de verdade ela não é, nem ela acredita naquilo. Mas você criou uma expectativa e Deus vai permitir você sofrer um dano para você entender que aquela pessoa não era tudo aquilo. Meu Deus, forte. Porque quem é de caráter, quem é que Deus levantou, nunca vai mudar a sua essência, nunca vai mudar o seu caráter, nunca
nunca vai mudar os seus princípios. E amigo que é amigo de verdade, e aquele que é investidor do reino na sua vida, de verdade, não vai cortar a volta para falar com você, vai falar tete a tete com você, vai dizer, ó, está errado, para com isso, muda isso, porque Deus quer fazer você andar em novo tempo. Deus tremendo. Aleluia. Bajulador vai ficar utilizando. Meu Deus, hein? Aleluia. Jesus. Bajulador quer sair nas fotos com você. Meu Pai. Tem gente que só quer aparecer, irmão. Desperta. Desperta. Entenda. Ai, a forgue que Aleluia. Tudo que dorme. Eita, Aí o glória. texto é tão lindo, tão poderoso, que ela está desprendendo emocionalmente, porque ela entendeu o propósito. Glória a Aleluia. Deus. Enquanto você não entende o propósito, você fica ligado nas emoções. E aí você sofre danos nas emoções. Hoje um dos maiores problemas que nós vivemos é nas emoções. Pessoas que estão lutando contra depressões, pessoas que estão lutando contra crises de ansiedade, contra a síndrome do pânico. Eu perdi um filho há 3 anos atrás, um jovem de apenas 22 anos de idade. Eu poderia estar depressivo em cima de uma cama e nunca mais querer pregar. Mas eu me lembro que quando ele estava vivo, ele disse para mim, pai, não deixe que esse câncer pare o Senhor. Raia, suricante, ele disse para mim, pai, quando chegar o tempo de tudo acontecer, não permita que isso te pare. Eu quero dizer para você aqui, em Deus, eu sepultei meu filho no domingo, e na quarta-feira eu já estava ministrando no Biquiacé. E não é porque eu sou alguém extraordinário, eu sou humano como você, eu sinto as dores que você sente, eu sinto as tristezas que você sente, mas o que diferencia homens de homens é lebricante, o remalhacé, é o nível que ele desce para buscar a Deus. Forte. Tem gente que quer viver no sobrenatural, mas não está, eu vou falar, não está desprendido ao ponto de largar tudo para viver o que ele tem. Glória a Deus. Aleluia. Aí ela se desprende, entrega o menino. O menino cresce no Egito. Ele é hebreu, mas cresce no Egito, pastor Fernando. E crescendo no Egito, ele vai aprender tudo do Egito. Ele vai estudar na faculdade do Egito, ele vai ter todo o conhecimento egípcio. Só que Deus tem um propósito na vida de Moisés. Tem um povo esperando ele para que ele o lidere, para que ele seja o libertador. Aleluia. O povo está esperando, porque o povo está clamando. E o céu está trabalhando. Porque tem hora que você clama e Deus não faz, e você acha que o céu não está trabalhando. O céu está trabalhando, mas do jeito do céu, não é do nosso jeito. Aleluia. Do nosso jeito nós queríamos para ontem. E quando nós nos precipitamos, nós pegamos as coisas imperfeitas. Pegamos as coisas erradas. Por quê? Porque aquilo não era para chegar na sua mão aquela hora. Mas você, de tanto insistir, Deus disse, vou permitir. E aí você abraça ventos, vendavais, tempestades, porque Deus não queria aquilo para você, mas você queria tanto. Você orou tanto sobre aquilo, que Deus disse, não tem como quebrar o meu próprio princípio. Então entendamos nesta manhã, Moisés agora está criado, Moisés se casa, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E aqui eu quero liberar 2 revelações para o seu coração. Aleluia. Tem 2 formas de aprender: estudando e vendo. Aleluia. Estudando Meu Deus. e vendo. Aleluia. Aqui em casa. Então entenda, o Senhor quer se revelar a você. Aleluia. O Senhor quer curar os seus traumas. Talvez você está aqui e não teve pai presente, não teve mãe presente. Moisés também não teve. Eita, Jesus. Mas
Quando Joquebede leva para criar, Deus dá a oportunidade dele receber amor e afeto. Mas perceba que ele não teria. Mas isso não nos impede de ser homens extraordinários em Deus. Você pode mudar a árvore genealógica da sua família. Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, é você que tomou o comando de mudança na árvore genealógica da sua família, da sua casa. Glória. Esses dias eu estou passando uma batalha muito grande com a minha esposa. E esses dias eu parei para pensar na vida do meu pai. E eu comecei a pensar no meu pai, porque o meu pai é um homem que sepultou o pai dele, o meu avô, sepultou a minha avó, sepultou as minhas tias, porque na época não tinha recursos e as minhas tias morreram de pneumonia e nos impede, meu pai, de ser tocados pelo Senhor, nos impede de ouvir a sua voz. Então toque em cada vida que está aqui nesta manhã salvífica de domingo, Senhor. Sustenta cada homem, Nery, Calaia, Séria, Anagaçu, meu Pai, cura, Senhor, de dentro para fora, a Nagaia Séria, porque todos eles, ó Pai amado, o Senhor levantou para o propósito, e todos eles têm um destino. O destino de Moisés era libertar o povo. Pai amado, cada um